Eu sempre fui questionador, inconformado. Sabe aquele tipo de moleque que pergunta para a professora: onde é que eu vou usar isso aí na vida? As respostas eram sempre as mesmas. Você vai usar na prova. Você vai cair no vestibular. Ou aquela clássica: você vai saber quando crescer. Acontece que eu cresci. Tá certo que nem foi tanto, né? Mas cresci. E os questionamentos, eles continuaram. Aos 15 anos de idade, eu entrei no 3º ano do ensino médio. Eu estava completamente perdido. Com 19, eu ainda estava no 3º ano do ensino médio. Para eu sair do ensino médio, eu tive que fazer aquela prova de supletivo, sabe? Aquela que a pessoa fala assim: você não precisa estudar o ano todo e fazer todas as provas, não. Vem aqui, faça só essa, se você passar, eu te dou o diploma. Foi assim. Minha mãe, professora, me influenciou bastante a fazer vestibulares depois disso. E durante alguns anos eu fiz vários vestibulares. Não me perguntem como, mas eu passei 6 vezes. Juro que eu não colei. Dessas 6 vezes, eu me matriculei em 3. A primeira delas foi em não lembro. Foi em uma faculdade federal, no curso de engenharia elétrica. Desisti no primeiro dia. Quando eu peguei, que eu fiz a inscrição, que eu peguei aquela folha que falava as matérias, e nem pesquisando no Google eu entendia muito bem o que era aquilo, ainda percebi que as aulas eram de manhã e de tarde, pulei fora. Nessa época eu já tinha certo conhecimento de programação de computadores. Eu aprendi isso lendo artigos na internet. Nessa época não tinha tanta videoaula, até porque a internet era discada, e a gente tinha que agradecer a Deus quando as imagens carregavam. Vídeo, nem pensar. Então eu peguei e pensei: vou fazer sistema de informação, que tem mais a ver com aquilo que eu gosto. Entrei em sistema de informação. As notas estavam muito bem. Eu gostava muito das pessoas que estavam ali comigo, mas eu não conseguia me encaixar naquilo. Eu não conseguia me realizar com aquilo. Desisti novamente. Muito tempo depois, eu entrei no curso de administração. Esse eu já fui com um objetivo em mente. Um único objetivo, que era arrumar um sócio. Quando eu arrumei o sócio, eu saí da faculdade. Mas os questionamentos durante esse tempo foram muitos. Eu ficava me perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Será que não tem outra forma de eu dar certo na vida? Eu não conseguia me encaixar naquilo. Essa era a verdade. Era como tentar pegar um elefante e tentar colocar na caixa de fósforo. Não ia mesmo. E então eu comecei a analisar como que as coisas funcionavam. E eu percebi que o sistema ele é feito para criar pessoas padrão. É como uma linha de montagem que forma as pessoas para fazerem o mundo continuar funcionando da forma que ele é. E isso também tem importância. Agora, há pessoas que não querem ser uma engrenagem do mundo como ele é. Há pessoas que querem reinventar o mundo. Há pessoas que querem transformar o mundo. E vocês acham que o ensino, como ele é, nos coloca como protagonistas dessa transformação? Eu, particularmente, creio que não. Eu pesquisei e sempre gostei muito de ler sobre várias pessoas que são realizadoras, pessoas que fizeram a diferença no mundo, seja em grande escala, seja em pequena escala. E eu encontrei pessoas diversas, algumas que nasceram em classe alta, outras na classe muito baixa, algumas delas em cidades muito grandes, outras em cidades muito pequenas. Algumas delas tiveram acesso a computadores de última geração desde criança, outras somente na fase adulta.
Todas elas realizaram grandes coisas. Algumas delas fizeram o ensino formal, fizeram faculdade, mestrado, doutorado, PhDs e a coisa toda. Outras nem mesmo fizeram a faculdade. E isso me leva a questionar: qual era o ponto em comum entre essas pessoas que realizaram e que reinventaram o mundo? E eu entendi que essas pessoas elas tinham uma capacidade muito grande de aprender por si só. Elas tinham uma capacidade muito grande de um aprendizado prático. E aí eu comecei a diferenciar o que era educação do que era escolaridade. A escolaridade ela é uma parte muito pequena da educação. A educação, ela é o todo. Eu costumo dizer que o sistema formal, ele funciona assim. É como você pegar um pássaro e colocar dentro de uma gaiola. Você coloca ali o alimento e a água para ele. Já a autoeducação é um pássaro livre. Ele aprende observando quais as fontes que são melhores para que ele vá beber água. Ele se alimenta de acordo com as próprias necessidades durante o caminho dele. E eu sempre fui uma pessoa que li muito. E li coisas muito diversas. Eu leio desde aquela revista lá no consultório médico, até livros mais densos, de assuntos como psicologia, comportamento humano e várias coisas. Eu gosto de saber como as coisas funcionam, eu gosto de saber o porquê das pessoas fazerem o que elas fazem, e eu gosto de ver como aconteceu as histórias das pessoas. E quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que essas pessoas que reinventam o mundo, elas têm em si essa ligação com a vida e com as situações que ela passa. Ela aprende não pelo que te passam, mas elas se transformam para depois transformar o mundo. E nesse sentido, eu percebi o seguinte: eu precisava me transformar, para depois transformar o mundo. Num dos projetos meus, que é um aplicativo de pedir comida, eu percebi que eram necessárias habilidades e conhecimentos diversos para que aquele projeto viesse se tornar realidade. Algumas dessas habilidades e conhecimentos eu encontrei nos meus sócios. Outras eu precisei desenvolver para que aquilo desse certo. Lembro-me que uma delas, e uma das minhas responsabilidades ali, era fazer o marketing. Eu já tinha certo conhecimento da área. Mas o que eu fiz para que aquilo se tornasse realidade? Eu aprendi, com essa observação das pessoas que fazem, o seguinte: eu precisava me desvencilhar de todos aqueles outros conhecimentos e focar única e exclusivamente em uma coisa: em aprender aquele assunto em específico que eu precisava para aquele momento. Eu precisava beber de uma fonte específica para aquilo. Então eu comecei a reunir todo e qualquer conteúdo que eu via valor dessa área específica. Cases de sucesso, pessoas que fizeram acontecer nessa área, eu juntei tudo e eu mergulhei naquele conteúdo. Mas eu mergulhei de uma forma muito profunda. E eu percebi que quanto mais profundo eu mergulhava, mais eu trazia pérolas valiosas para a superfície. E essas pérolas eram os princípios que essas pessoas utilizaram para fazer o que elas fizeram. Então eu comecei a agir e a criar os planos de acordo com os princípios que eu aprendi. E não de acordo simplesmente do passo a passo. E quando a gente começa a ligar as coisas aos princípios que dão certo, eu vi que as coisas começaram a andar de uma maneira diferente, começaram a serem realizadas assim como essas pessoas que eu vi realizando. Então aqui eu questiono: essa foi a forma que eu utilizei e que eu utilizo, tanto nos meus negócios quanto na minha vida pessoal, e tem dado certo para mim. Mas eu questiono para você: qual a forma que dá certo para você? Nem sempre a forma que dá certo para uma pessoa é a que dá certo para outra pessoa. Cada pessoa tem uma forma de ver a vida, de transformar o mundo e de impactar as pessoas. Qual é a sua? Conhecimento, ele é prático. Ele deve ser, para ser
ele deve ser praticado. O conhecimento ele não é simplesmente uma moeda social onde é melhor quem tem mais. O conhecimento ele é sim uma ferramenta social onde ganha mais quem compartilha. Conhecimento é prático. Reinventar o mundo é você criar soluções que impactam a vida das pessoas. É você transformar a forma que as pessoas vivem, se relacionam, compram, vendem, a forma que elas são. É impactar as pessoas como um todo. É quebrar todos os padrões e ser diferente. É fazer diferente para fazer a diferença. O convite aqui é muito simples. É nos transformarmos por dentro o nosso mundo, para aí sim transformar o mundo de fora. Obrigado.